Sempre que começo a falar sobre os grandes marcos da Bahia, muita gente se surpreende ao descobrir quanta história existe por trás de lugares que a gente usa no dia a dia. E um dos campeões dessa surpresa é justamente o aeroporto de Salvador. Muita gente conhece o vai e vem de aviões, as reformas recentes, o embarque e o desembarque. Mas quase ninguém imagina o quanto esse aeroporto já mudou, cresceu, enfrentou desafios, ganhou tecnologia e se transformou até chegar ao que vemos hoje. E é por isso que decidi trazer uma série de vídeos revelando a evolução dos maiores equipamentos urbanos da Bahia, começando por ele. Um espaço que conecta Salvador ao Brasil e ao mundo e que guarda muitas curiosidades que pouca gente conhece. E você vai se surpreender com cada detalhe, esse é só o começo da nossa viagem. Hoje, eu vou te contar como o aeroporto de Salvador saiu de uma pista simples, lá nos anos iniciais da aviação baiana, para se transformar em um dos aeroportos mais modernos, sustentáveis e estratégicos do país. Vamos entender como ele impactou o crescimento da cidade, ajudou no desenvolvimento do turismo, influenciou a economia e, claro, como essa evolução moldou a vida de milhares de pessoas que dependem dele. Antes de mais nada, vale lembrar que o aeroporto nem sempre teve a estrutura impressionante que tem hoje, e exatamente por isso sua história é tão fascinante. Agora, deixa eu te pedir um favorzinho antes da gente continuar. Se você gosta de conteúdos como esse, dá um like para ajudar a espalhar o vídeo. E, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos e fica sempre por dentro de histórias, curiosidades e transformações da nossa Bahia. Ah, e se você achar esse conteúdo interessante, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. É rapidinho, mas faz toda a diferença para o nosso canal crescer e alcançar ainda mais pessoas. Combinado? Tudo começou lá atrás, quando Salvador ainda nem sonhava com shopping, metrô, paralela duplicada, muito menos com um aeroporto do tamanho que temos hoje. A cidade crescia, o comércio aumentava, e a aviação começava a se tornar um meio de transporte mais comum no Brasil. Foi aí que surgiu a necessidade de criar uma estrutura aérea mais moderna, capaz de atender o fluxo crescente de passageiros que chegavam à capital baiana. Fosse para turismo, negócios, eventos ou até para visitar aquela tia que mora em Brota e faz o melhor vatapá do mundo. O primeiro aeroporto da cidade não era onde está hoje. Ele ficava na região da antiga Quinta da Barra, mas o espaço logo se mostrou limitado demais para o futuro que Salvador estava construindo. E convenhamos, se tem uma coisa que Salvador sabe bem é crescer. Foi então que, na década de 1940, começaram os movimentos para a construção de uma nova área aeroportuária, mais afastada, com espaço suficiente para pistas maiores e futuras ampliações. E foi assim que nasceu a área de São Cristóvão, como o novo lar da aviação baiana. Enquanto o aeroporto ia sendo estruturado, a região inteira ao redor dele começou a se transformar. Bairros foram se consolidando, estradas ganharam fluxo, comércios começaram a surgir, e aquilo que um dia parecia longe demais, passou a ser ponto de referência. E olha, se tem uma coisa que faz Salvador mudar é justamente transporte. Quando uma via conecta, tudo floresce ao redor. Ali no comecinho, o aeroporto era simples, com poucos voos e uma estrutura modesta. Mas com o passar do tempo, especialmente depois da década de 70, começou a se tornar um dos mais importantes do Nordeste. Era comum encontrar turistas do Brasil inteiro desembarcando para curtir Porto da Barra, Pelourinho, Praia do Flamengo, Itapuã. E muitos estrangeiros vinham atrás do nosso carnaval, do axé music e da energia única da Bahia. Aquela mesma que faz você sentir saudade antes mesmo de ir embora. Só que, como bons brasileiros, nós temos um padrão. Quando algo começa a crescer demais, ele fica pequeno rápido. Com o aeroporto não foi diferente. O fluxo cresceu tanto, mas tanto, que ficou claro que aquela estrutura não ia segurar por muito tempo. Vinha ano, saía ano, e a demanda só aumentava. O terminal ficou apertado, a pista precisava de melhorias, o estacionamento nem dava conta, e a experiência de viajar começava a ficar um pouco confusa, especialmente nos horários de pico. Quem viveu essa fase sabe, era fila, calor, gente perguntando, é ali embarque doméstico? Crianças correndo, mala emperrada. Era a Bahia raiz, mas funcionando. Na Marran, claro.
E antes que a gente continue, deixa eu aproveitar esse momento. Se você ainda não deixou o like no vídeo, agora é o momento perfeito. Sério, isso ajuda demais o canal a chegar para mais gente. Aperta aí rapidinho e volta pra cá, porque ainda tem muita história para contar. E falando em primeiro impacto, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente presta atenção, mas que faz toda a diferença. A entrada do aeroporto de Salvador. Meu amigo, minha amiga, aquilo ali é praticamente uma recepção VIP da natureza. Antes mesmo de chegar ao terminal, você já passa por aquele corredor lindíssimo cheio de bambus gigantes, formando um túnel verde que dá uma sensação de frescor, sombra, calma e, por que não, uma elegância tropical que só Salvador sabe entregar. Eu sempre digo, parece que até o vento ali tem mais educação, passa mais devagar só para você sentir a brisa. É impressionante como um detalhe simples transforma toda a experiência. Aquele trecho cheio de bambu dá um charme especial, quase como se o aeroporto estivesse dizendo: relaxe, você chegou à Bahia. Respire, sorria, desacelere. E eu sei que você sabe exatamente do que estou falando. Se você já passou por ali, com certeza lembrou da sensação agora mesmo, e se nunca reparou, pronto, já te estraguei. Da próxima vez você vai olhar e pensar: rapaz, é verdade mesmo. E olha, me diga aí, você também acha que esse corredor de bambu deixa tudo mais bonito, mais acolhedor? Porque eu, sinceramente, acho que deveria ser tombado como patrimônio emocional do baiano e de quem ama Salvador. É o tipo de detalhe que faz o lugar ganhar identidade, sabe? Que dá personalidade, que faz você sentir que está entrando num aeroporto moderno, mas sem perder o toque natural que combina com a vibe da cidade. Agora sim, vamos seguir. O grande salto do aeroporto de Salvador aconteceu quando ele entrou na era da modernização, que marcou os anos 2000 em diante. A pista passou por melhorias, o terminal ganhou novos espaços, áreas ampliadas, climatização, mais fingers, mais lojas, mais tudo. Mas o grande divisor de águas mesmo foi quando a administração passou para a iniciativa privada e a Vinci Airports assumiu o comando. E meu amigo, minha amiga, ali foi o ponto de virada. E já que estamos falando da face do aeroporto, deixa eu puxar um assunto importantíssimo que muita gente nem imagina, mas que define completamente o funcionamento de qualquer aeroporto de grande porte: a pista de pouso e decolagem. No caso do aeroporto de Salvador, meu amigo, minha amiga, estamos falando de uma pista grande de verdade. São aproximadamente 3.050 metros de comprimento, um tamanho que coloca Salvador entre os aeroportos com pista longa o suficiente para receber tranquilamente aviões de grande porte, inclusive aqueles modelos internacionais que cruzam oceanos. Mas não pense que ela sempre foi desse jeitinho, não. Ao longo dos anos, essa pista passou por várias melhorias, e não foi pouca coisa. Lá atrás, quando o aeroporto ainda era mais modesto, a pista era menor e bem mais simples. Conforme Salvador foi crescendo, o turismo explodiu, e o fluxo de voos aumentou, veio a necessidade de ampliar e reforçar a pista para suportar aeronaves maiores e mais pesadas, especialmente nos voos internacionais. Teve modernização no pavimento, reforço estrutural, atualização tecnológica, melhorias na sinalização e nos sistemas de navegação, além de ajustes que permitiram operações mais seguras em diferentes condições meteorológicas. Aquela pista que você vê hoje, larga, longa e preparada, é resultado de décadas de adaptações e investimentos para deixar o aeroporto no padrão que Salvador merece. E eu sei que quando a gente passa ali do lado, olhando pela janelinha do avião, parece só um tapetão gigante de asfalto. Mas por trás daquele tapetão, existe uma história de expansão, engenharia, logística e muita evolução. E aí me diga, você já reparou no tamanho daquela pista? Ou só fica torcendo para o avião levantar logo e parar de balançar? Porque olha, eu não julgo, não, viu? Todo mundo já fez isso. A reforma que veio depois colocou Salvador no mapa mundial da aviação. O aeroporto virou referência em sustentabilidade, com estação de energia solar, sistema de reuso de água, reciclagem eficiente, iluminação natural, jardins verticais e até certificações internacionais. Não era só um aeroporto bonito. Era um aeroporto moderno, ecológico, premiado e digno de comparação com grandes hubs internacionais. Salvador, que antes sofria com críticas, agora ganhava reconhecimento.
E tudo isso sem perder aquela coisa nossa, aquela vibe baiana, um jeitinho acolhedor, aquela energia boa que o passageiro sente quando pisa aqui. E claro, com a nova fase, também surgiram mudanças importantes na mobilidade ao redor. O metrô chegou à linha 2, conectando o aeroporto diretamente ao centro, à rodoviária, ao acesso norte, ao CAB, à paralela inteira. Foi outra revolução. Quem morava longe ganhou um deslocamento muito mais rápido. Quem trabalhava no aeroporto passou a ter uma alternativa segura e previsível. Turistas passaram a chegar no metrô sem medo de se perder. E o acesso viário ficou muito mais fluido. E aqui entra você, meu copiloto nessa viagem. Sabia que enquanto o aeroporto crescia, os bairros do entorno também se transformavam? Mussurunga, São Cristóvão, Itapuã, Estela Maris, Bairro da Paz, Jardim das Margaridas. Todos passaram por mudanças, ampliações, rotas novas, oportunidades de trabalho e circulação mais organizada. A presença de um aeroporto muda tudo. Comércio, hotelaria, transporte, empregos, valorização imobiliária. É um impacto direto no dia a dia das pessoas. A região também passou a receber mais linhas de ônibus, integração com estações importantes, melhorias viárias e aquela sensação gostosa de a Bahia está caminhando para frente. E se tem algo que marca o aeroporto de Salvador, é justamente essa capacidade de unir passado, presente e futuro. Ele carrega histórias antigas, mas está sempre se reinventando, sempre se modernizando, sempre indo além. E você sabe qual é a parte mais fascinante? É perceber que, mesmo com toda essa evolução, a essência continua a mesma. O aeroporto segue sendo um ponto de chegada, de partida, de reencontros, de despedidas emocionadas, de expectativas, de aventuras e de histórias que mudam vidas. Quem pisa ali carrega sonhos, dores, alegrias, esperanças, e Salvador recebe todo mundo com o coração aberto. E já que a gente está chegando ao final dessa viagem, deixa eu te pedir aquele favorzinho especial. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo qual foi a sua primeira vez no aeroporto de Salvador e o que você lembra desse momento. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que ama a Bahia ou que viveu alguma história marcante nesse aeroporto. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdos cada vez melhores.